Eu vou falar de um tema que será debatido amanhã, a partir das 7h30 da manhã, na Fundação Chapadão, importante centro de pesquisa localizado em Chapadão do Sul, que é o município da região nordeste de Mato Grosso do Sul. Esse evento tem como tema o manejo do nematóide no sistema soja, milho, safrinha. A palestra é da pesquisadora e engenheira agrônoma da Fundação, doutora Caroline Ginter. Nós vamos conversar com ela pela internet. João Pedro Cuti Dias está aqui também para falar com ela. Tudo bem, João Pedro? Boa tarde, tudo bem? Você conhece bem esse assunto, né, João? Não, mais ou menos. Então vamos conversar com a doutora Caroline Ginter. Muito boa tarde, viu? Obrigado pela sua entrevista. Bom, nematóide é um problema milenar, né? Mas ainda causa transtornos, impactos à produção. Hoje, quais são esses impactos causados à produção agrícola, soja, milho? Boa tarde a todos, boa tarde, João, boa tarde, Jorge. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade da gente estar divulgando o nosso evento. Então, quando a gente fala de nematóide ainda é algo que está sendo pouco preocupante para o produtor, né? Então, quando você fala em impacto, muitas vezes o produtor acha que está perdendo por fertilidade, por compactação, mas ele está perdendo por nematóide. Então, lavouras que têm nematóide que não são manejadas podem ter prejuízos aí de até 70% a 80% em produtividade. Então, é um grande problema, causa muito impacto. E isso independente da cultura. Carolina, boa tarde. Carolina, eu acho que o nematóide está tão ligado à história de Chapadão que o nematóide foi que mudou, né? O plantio de soja, obrigaram a plantar milho por questão do ataque de nematóide. A minha pergunta a você é o seguinte: o manejo que o pessoal faz no solo, adubação com produtos com ácidos, com MAP, com usar cloreto e potássio, que tem cloro, tudo isso não são fatores que aumentam o desequilíbrio no solo, já que o solo equilibrado, praticamente, o nematóide existe, mas não causa danos à lavoura. Agora, quando está um desequilíbrio, o uso excessivo de fungicidas, por exemplo, muitas vezes são nematogênicos, etc. Vocês avaliam essa questão desses insumos que são ácidos ou que têm presença de cloro, etc.? O nosso foco, na verdade, é o manejo integrado, né? Porque o nematóide está relacionado diretamente com o sistema. Se o sistema está em desequilíbrio, se eu tenho um solo que está com a microbiota desequilibrada, se está com uma fertilidade desequilibrada, com certeza o nematóide ele vai se favorecer, ele vai se aproveitar e vai se fortalecer e causar maiores danos nas plantas. Então, quando a gente fala de nematóide, eu não posso falar especificamente de um único manejo. Eu primeiro preciso entender como que está o meu sistema, como que está o meu solo. A fertilidade está boa? Ele está descompactado? Como que está a condição climática? A gente não relaciona muito, mas o clima está diretamente relacionado ao nematóide. Como que está o micro-organismo, né? A microbiota desse meu solo? Ela está equilibrada? Ok, aí sim eu vou conseguir ter um manejo de nematóide. Mas se uma dessas pontas estiverem soltas, o meu manejo de nematóide não é eficiente. Eu preciso ver sempre o sistema como um todo. Hoje nós temos no Brasil uns campeões mundiais de integração, lavoura, pecuária. Quando você coloca a pastagem também no processo, isso favorece de alguma maneira no sentido de reequilibrar a questão da microbiota do solo? Sim, com certeza. As pastagens são muito eficientes, né? A gente sabe dos benefícios que ela traz para o sistema, mas a gente precisa sempre estar atento, tá? Tem algumas pastagens que multiplicam alguns nematóides. Então, antes do produtor entrar ali naquela área, sempre é recomendado que ele faça uma análise para identificar o nematóide. Porque tem pastagens, por exemplo, que multiplicam o pratilencos. Então, se eu não fizer um manejo, se eu não fizer uso de um nematicida nessa pastagem, ele não vai ser benéfico. Então, como eu falei, são pequenos detalhezinhos que fazem diferença. Então, é muito bom de maneira geral, mas dependendo da pastagem que eu for usar e dependendo do nematóide que eu tiver na área, pode ser maléfico.
O produtor da região de vocês é um produtor altamente tecnificado. Ele tá usando a questão da análise, não análise apenas da análise física e química do solo, mas a análise biológica do solo já faz parte do protocolo dele, não? Ah, tem que fazer. Ainda não é tão adotado, né? Ainda tem produtores que não adotam todas essas análises, mas a gente vê que produtores que vêm fazendo essa análise mais específica têm melhores resultados e maior assertividade no manejo. Doutora, nós estamos entendendo que o equilíbrio da produção, o equilíbrio do solo, o manejo, é muito importante para não ter perdas na produção agrícola. E João Pedro colocou a pastagem como um outro elemento também, e a senhora confirmou, quer dizer, a integração da lavoura com os pastos, o cuidado com o solo, são ferramentas muito importantes para que não haja prejuízos na produção. Isso praticamente empurra o produtor a adotar essas técnicas de manejo, né? Sim, com certeza. Tanto é que quando a gente fala de manejo de nematóide, a gente fala, né, não é uma única ferramenta. Então, vem desde o manejo do solo, de escolha de cultivar, de uso de nematicidas, de rotação de culturas. Então, o manejo integrado que vai ser a solução, né, desse problema. Quais são hoje as opções disponíveis para ter esse controle sem uso excessivo dos químicos? Hoje, a gente, principalmente para nematóide, a gente vem falando dos biológicos, né? Então, os biológicos, eles vêm com essa questão de estar naturalmente no solo. Então, quando a gente usa os biológicos, a gente vai estar reestruturando essa população que já está ali naturalmente presente. E os nossos resultados estão sendo muito positivos, porque a gente tem aqueles biológicos que agem diretamente no nematóide e tem aqueles que vão agir na proteção da planta. Então, uma alternativa, né, que a gente tem, além dos químicos, e está sendo muito bem aceito, são os biológicos e também os fitoquímicos. O que seria esse fitoquímico? Seriam os nematicidas à base de extrato de planta. Então, também uma ótima alternativa de manejo. Eu não sei se nós podemos dizer que hoje nós temos áreas livres de nematóide, né? Porque a área agricultável está toda ela aproveitada com as culturas. Mas se houver áreas livres, como evitar a introdução do nematóide? Olha, é muito difícil. Primeiro que é muito difícil a gente ter áreas livres, né? Aqui no Cerrado, a gente tem o Pratilencos, que é nativo. Então, ele está presente em basicamente 100% das áreas. Mas nematóides, como por exemplo o cisto, né, que foram introduzidos no Brasil, o que a gente pode fazer? Maquinário, limpeza de maquinário de um talhão para o outro é de suma importância. A nossa própria botina, quando a gente vai de uma área para outra, acaba levando solo. Chuvas, enxurradas, vai levar nematóide de uma área para o outro. O próprio vento, áreas irrigadas. Então, são vários fatores que acabam, de pouquinho em pouquinho, disseminando esse nematóide. Mas o principal deles é a rotação de maquinário de áreas contaminadas para áreas não contaminadas. Qual é o período de controle, de manejo inteligente do nematóide? É anual? É a cada 2 anos? Qual o período recomendado? O período é sempre. O manejo de nematóide precisa ser contínuo, porque nematóide a gente não consegue erradicar da área. Então, a gente nunca vai zerar uma área. Se tem nematóide, sempre vai ter nematóide. A gente só vai conseguir manejar e reduzir população. Então, por isso que o nosso foco do evento é manejo no sistema. Que a gente precisa fazer manejo na soja, precisa fazer manejo no milho, precisa fazer manejo algodão, planta de cobertura. Sempre, o manejo de nematóide precisa ser rotina na fazenda. Carolina, essa questão de hoje se preocupa muito com a genética. As plantas hoje carregam um valor, a semente carrega um valor muito grande em função da resistência, da capacidade de tolerância às pragas e etc.
No caso do nematóide, esses materiais genéticos de soja, milho e algodão, hoje eles carregam uma carga genética para ter maior tolerância. Não vai acabar com o nematóide, mas pelo menos maior tolerância ao nematóide? Sim, principalmente soja. A gente já tem sojas com tolerância e resistência para o Heterodera, né, que é o nematóide de cisto, e para o Meloidogene, que é o nematóide das galhas. Para milho, pouco se fala ainda, e algodão também a gente já tem materiais com resistência e tolerância. Doutora, como será esse evento amanhã? A senhora vai ministrar uma palestra, né? Fala um pouquinho da programação. Então, o nosso evento vai começar justamente comigo apresentando o cenário de nematóide da região. A Fundação Chapadão faz um mapeamento de nematóide aqui na nossa região, né? Então, eu vou apresentar para os produtores quais os nematóides que a gente tem aqui na nossa região e as porcentagens, né? Qual que é o nematóide com maior incidência, qual que é o nematóide com menor incidência. E aí, a gente vai mostrar para ele a importância do manejo no sistema. Porque quando a gente fala em nematóide, a gente acha que vai perder produtividade só na soja. Mas a gente perde no milho também. Então, a gente vai levar alguns números para os produtores mostrando, olha, por exemplo, na soja, a cada 10 safras, uma é perdida por nematóide. Mas no milho, a cada 10 safras, 0,9 é perdido. Então, se a gente for parar para analisar, soja e milho, o percentual de perda está bem equilibrado. Então, o produtor ele acaba se enganando, achando que o nematóide não causa perdas no milho. Então, a gente vai fazer essa dinâmica, vai mostrar o cenário de nematóide na região, vai apresentar as perdas que esse nematóide causa e a gente vai falar de manejo. Então, a gente vai citar os principais manejos e amanhã o foco vai ser manejo através de nematicidas. Com isso, a gente tem 12 empresas parceiras que estarão apresentando o manejo realizado. Então, a gente vai fazer um caminhamento e essas empresas vão falar dos produtos que elas utilizaram e qual que é o efeito deles nos nematóides.